Espaço Aberto. Hoje temos como convidada Camila Giuliani. Camila é professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS, médica da família e da comunidade e integrante do Fórum Aborto Legal. Nesse debate, traremos as possibilidades de realização de aborto legal no Brasil e também qual é a realidade, quais são as formas e onde é atendida essa mulher decorrente de uma situação prevista no artigo 128 do Código Penal. Camila, seja muito bem-vinda e obrigada por participar do Espaço Aberto. Boa tarde, meu nome é Camila Giuliani, eu sou professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS, sou médica de família e comunidade e sou integrante do Fórum Aborto Legal do Rio Grande do Sul. Bom, sobre a questão do aborto legal, o que eu tenho para dizer para vocês é que o aborto é permitido por lei em algumas situações, né? São elas a violência sexual, quando a gestação impõe um risco de morte para a mulher e quando a gestação é de um feto anencefalo. São 3 situações em que o aborto é permitido por lei. Nesses casos, as mulheres então têm direito de procurarem um serviço de saúde e de serem atendidas no serviço de saúde e interromperem a gestação, conforme o desejo delas. Qual é o problema? Mesmo sendo permitido por lei, nesses casos, a garantia desse direito ela não existe. Aliás, ela está longe de existir, porque existem tantos obstáculos e tantas dificuldades para as mulheres acessarem os serviços e interromperem a gestação, fruto de uma violência sexual, que a gente considera que realmente não se tem esse direito garantido. E esse é um grande problema que leva as mulheres a recorrerem a práticas inseguras e acabam muitas delas tendo consequências graves e inclusive morrendo por conta disso. Quais são os problemas, quais são os obstáculos que a gente identifica na questão do acesso ao aborto legal? Em primeiro lugar, a desinformação, ou seja, as pessoas na população em geral não sabem que esse direito existe, e inclusive nem os profissionais da saúde têm a informação de que esse direito existe e de como ele pode ser atendido. Então, essa é uma primeira questão muito importante, que é a falta de informação. Inclusive, falta formação nos profissionais de saúde sobre essa questão do aborto. Os profissionais de saúde se formam, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, assistentes sociais, sem saber, de fato, como é que é a legislação sobre aborto. A outra questão é sobre a escassez de serviços que fazem o procedimento. São muito poucos serviços que fazem o procedimento. No Brasil, é na ordem de 60 e poucos serviços, sendo que muitos estados e municípios são completamente descobertos, porque esses hospitais de referência eles se concentram nas grandes cidades. Então, é muito difícil de acessar, geograficamente falando, principalmente para as mulheres que moram fora das capitais. No nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos apenas 6 serviços, na verdade agora 7 serviços, que fazem o procedimento do aborto legal, que são 4 serviços em Porto Alegre e 3 serviços no interior, nas cidades de Canoas, de Caxias do Sul e Rio Grande. Então, realmente são poucos serviços, né? A quantidade de mulheres nessa situação ela é muito maior do que os dados mostram, porque a subnotificação é uma questão muito importante também, porque trata-se de um tema muito difícil de ser divulgado. As mulheres muitas vezes silenciam quando sofrem uma violência sexual ou quando ficam grávidas e não procuram os serviços de saúde, seja por vergonha, seja por falta de informação também, né? Então, os dados que a gente tem são subnotificados. Na verdade, a magnitude é muito maior do que se tem aí. A estimativa de mulheres que precisam do aborto nessa situação, ela é muito maior do que se tem. Então, a escassez de serviços é um outro problema. E mais um outro problema é a falta de disponibilidade de profissionais
que mesmo tendo o serviço, dentro de um serviço de referência, muitas vezes ali dentro os profissionais não estão disponíveis de fato para realizar o procedimento. Seja por objeção de consciência, que é quando o profissional ele se exime ou se omite de fazer aquele atendimento específico por questões morais ou religiosas, né? O profissional tem esse direito, só que ele não pode deixar a mulher desassistida ao mesmo tempo, então é uma questão muito complexa. Seja então por objeção de consciência ou por falta de legitimação ou respaldo institucional, que muitas vezes o profissional ele não é reconhecido por aquele trabalho, ele acaba sendo estigmatizado pelos colegas ou pelos seus chefes, enfim. Então é uma coisa difícil, assim, que realmente passa por um maior conhecimento da situação, passa por uma formação, por uma sensibilização e por um respaldo institucional maior. Então, por todas essas questões, o problema do aborto legal, ele é muito presente. Então, as mulheres que têm uma situação, principalmente de violência sexual, que é o mais, a grande maioria dos casos de aborto legal são de violência sexual, que elas não consigam acessar os serviços. E, além de tudo isso, quando elas conseguem acessar os serviços, muitas vezes elas têm um atendimento que é de má qualidade. Muitas vezes são julgadas, são discriminadas, inclusive muitas vezes não conseguem realizar o procedimento por objeção de consciência dos profissionais, ou porque passou da data gestacional que poderia fazer, porque se prolongou demais, por informações erradas, equivocadas. Então, é uma série de coisas que fazem com que dificultam o percurso dessas mulheres em busca do seu direito. Então, nós temos muito pela frente para mudar esse panorama, e por isso que o Fórum Aborto Legal do Rio Grande do Sul, ele foi criado desde 2016. Nós somos um grupo que engaja vários setores. Então, eu sou da universidade e outras parceiras que são de serviços de saúde, que são dos movimentos sociais, que são da gestão pública, e a gente, então, juntas se propõe a contribuir para que esse direito ele seja mais acessível e seja de maior qualidade para as mulheres. Obrigada!